Oiê! E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui à nossa quarta aula do módulo 2. Estamos falando de equilíbrio químico. Gente, esse módulo vai ser o maior módulo do curso 860, tá? Equilíbrio, pode pegar no livro. São muitos assuntos, muitas sessões ali dentro, então a gente tem que tomar muito cuidado e de forma bem, metódica, coisa assim, bem gradual, ok? Então olha só, eu quero falar um pouquinho agora com vocês sobre o grau de equilíbrio, né? Porque quando a gente pega uma tabela dessa, lembra que ela tem começo, meio e equilíbrio? Ela tem começo, todo aquele trânsito até alcançar o equilíbrio. Existe uma informação aqui dentro muito importante, que é o grau de equilíbrio. Está relacionado a rendimento do processo também. Tá? O alfa é uma das formas de eu analisar se a reação teve um bom rendimento ou não. Por quê? Porque o lance é, se consumiu muito reagente, consequentemente formou muito produto, não faz sentido? Você já viu esse alfa em vários contextos. Quando é para ácidos é grau de ionização. Quando é para bases é grau de dissociação. Aqui dentro já nós vamos chegar em hidrólise, aí ele chama grau de hidrólise, tá? Para equilíbrio em geral vamos chamar ele de grau de equilíbrio. O que seria ele? Seria a relação entre a quantidade em mols de reagente que reagiu, tá? Então seria a quantidade em mols de reagente que reagiu sobre a quantidade em mols iniciais. De tudo que você colocou, quanto reagiu? Foi 80%? Foi 20%? Foi 10%? Quanto que foi? Entendeu? Então, essa relação, você concorda que ela vai sair daqui um número entre 0 e 1, não é? Porque é a parte pelo todo. É uma parte do que você colocou por tudo que você colocou. Então, o alfa absoluto ele vai ficar entre 0 e 1. Ele nunca vai ser 0, por quê? Porque, vamos lá, o 0 e o 1 indica situações que em equilíbrio não existe. Concorda? Por quê? Porque uma delas eu não teria mais reagente, ou seja, o rendimento foi de 100%, foi 1. Isso não existe em equilíbrio. Lembra que equilíbrio é a coexistência do reagente e produto. Então só produto ou 0, que seria só reagente, isso não faz sentido dentro de equilíbrio. Tá? Então pode tender a 0 e pode tender a 1, tudo bem. Mas o alfa vai ficar entre 0 e 1. Em porcentagem, você vai multiplicar por 100 esse alfa, né? Vai ficar entre 0 e 100%. Tudo bem? Então dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Aqui partiu de 5, consumiu 3,7. Lembra que aquele lance da proporção, essa linha aqui, ó, ela está presa na proporção. Então se aqui foi 3,7, aqui é o dobro. Por quê? Porque a relação esse é o dobro desse. Beleza? Aí você lembra que consome no reagente e forma no produto, não é? E aí aqui você tem os dados para você, ó, esse menos esse, e não tinha nada e formou esse. Então, esses dados, lembra da aula passada e retrasada? É para você calcular a constante. Agora, se ele pede para você calcular o alfa, que é o grau de equilíbrio, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o que reagiu, vamos lá, não foi 3,7? O que reagiu em relação ao total inserido. Olha lá, ó. O que reagiu em relação ao total inserido. Isso aqui vai dar 0,74, que seria o alfa absoluto, né? Ou 74%. Esse seria o grau de equilíbrio percentual. Gente, é facinho, ó. É o que reagiu em relação ao total inserido. Tudo bem? Ótimo. Então, o que eu te falei? Eu te falei que a constante de equilíbrio, o Kc, ela te dá a noção de rendimento, não é? E o alfa também. São dois parâmetros, gente, que... Vamos lá, olha esse esqueminha aqui que legal. Você concorda que o alfa ele pode tender a 0, né, um valor mínimo aí, até chegar bem perto de 1, que seria um rendimento altíssimo. Não é isso para o alfa? Então, à medida que eu ando para a direita aqui, ó, eu estou aumentando o alfa. À medida que eu ando para a esquerda aqui, eu estou diminuindo o alfa. Tudo bem? Tá, quando a reação tem um alfa muito perto de 0, que é esse caso aqui de baixo, gente, olha essa reação aqui. Numa temperatura tal, ela tem um alfa muito perto de 0.
Tudo bem? Então o que é de esperar dessa reação? Espera dela constante baixíssima, porque ela quase não forma produto e a relação é produto sobre reagente, tá? Então ela praticamente não forma produto, né? Uma constante muitíssimo pequena. Muitíssimo pequena, uma reação de baixíssimo rendimento. Então vamos lá, uma reação de baixo rendimento, ela tem o alfa pequenininho, ela tem uma constante de equilíbrio pequenininha. Agora, quando você vai lá para próximo do outro extremo, né, um alfa próximo de 1, olha esse exemplo aqui, né, um alfa muito próximo de 1, para essa reação aqui numa temperatura tal. Né? Um alfa muito próximo de 1 implica uma constante absurdamente grande. Olha aqui, gente. Você viu que aqui era na base 10 negativa, aqui é na base 10 muito positiva, 4 vezes 10 a 31. Então há um predomínio enorme aqui de produto. Então essa reação ela tem o quê? Um altíssimo rendimento. O alfa muito elevado implica constantes muito altas, grande formação de produto, altíssimo rendimento. Então você entende que são questões, né, geralmente que envolvem isso aqui, que os dados numéricos eles já aparecerão. Só cabe a você analisá-los, né, decodificá-los e marcar a resposta certa e me chamar para o churrasco, né, de comemoração à sua aprovação. Beleza? Próxima aula nós vamos aprender a manipular uma equação e avaliar o que vai acontecer com a constante. Tudo bem? Te espero lá. Valeu, tchau!